E aí galera, tudo bem? Prometido é devido, então vou fazer esse áudio aqui para tentar explicar mais ou menos aí como é que funciona aí a cabeça do Bolsonaro e da família, né? A mentalidade deles. Então, sem mais delongas, vamos a isso. Eu vou dividir em duas partes. Eu acho que o Bolsonaro funciona, vamos dividir em duas partes aquela cabeça ali, né? Como se fosse lado direito, lado esquerdo, mais ou menos. Mas não é bem isso. Então é o seguinte, vamos dividir o Bolsonaro ideológico e o Bolsonaro pragmático, né? O lado dele ideológico, o Bolsonaro ideológico e o lado pragmático. O Bolsonaro ideológico é aquele que com traços de nazismo, de fascismo, né? E eu acho que essa mentalidade que ele tem, essa coisa que ele tem do fascismo e do nazismo, eu especulando aqui, eu imagino que isso venha das origens italianas dele, né? Porque eu não vejo, assim, do que eu percebi da vida dele, ele nunca participou de nenhum grupo extremista, né? Supremacista branco, de nenhum, vamos dizer, ele nunca foi do movimento integralista, né? Ele apenas participou do exército, não é isso? E depois, logo a seguir, a desligamento do exército, ele caiu de paraquedas na política, né, como vereador, como muitos sabem. Então, de onde é que vem isso, né? De onde é que vem toda essa mentalidade, e essa simbologia e toda essa afinidade, né, de pensamento e atitude com os nazifascistas? Muito provavelmente isso foi um conhecimento passado aí pelo pai, pelo avô. Eu acho que as origens italianas dele vêm da família do pai, né? Eu acho que é isso, não tenho certeza não. Mas eu imagino que venha disso aí, porque não é possível, ninguém nasce com esse tipo de mentalidade, entendeu? Isso é passado. Então, ou você entrou em alguma organização e teve a cabeça lavada, ou então foi a sua família, o ambiente onde você cresceu, que isso foi passado. Da mesma maneira que os filhos deles receberam essa mentalidade do pai do Bolsonaro, né? O Eduardo e o Flávio e o Carlos receberam toda essa carga do próprio pai. Quando o Eduardo vai para o Alan Santos falar em ruptura institucional, ele aprendeu esse discurso com o pai dentro de casa, entendeu? Isso é óbvio para qualquer um. Então, voltando ao tema, ele tem esse lado ideológico, né? E isso vem de muito antes. Tem aquela célebre entrevista de 21 anos atrás, em que o deputado Bolsonaro, o deputado Zé Ninguém, falava em 30 mil mortes, em invadir o Congresso e tudo mais, jogar bomba no Congresso, né? Tá aí no YouTube para todo mundo ver. Portanto, ele tem essa mentalidade, essa ideologia, né? Digamos assim, essa fantasia e essa ideologia, né? Então tem esse lado, mas também tem o lado pragmático, né? Que é muito mais simples do que as pessoas pensam, né? Que é aquela coisa da coisa nostra, do negócio de família. Então, o Bolsonaro, imagine aí, o Bolsonaro é como se fosse aquele prefeitozinho do interior, daquela cidadezinha do interior, entendeu? Aquele politiquinho, né? No sentido pejorativo, né? Então, aquele prefeitozinho da cidade que tem meia dúzia de habitantes, e o cara pega e manda asfaltar a rua que ele mora, manda botar a melhor luz de LED na rua que ele mora, né? Na rua da mãe dele, dos parentes dele, portanto, faz as obras, né, para beneficiar a família, muda as leis para beneficiar a empresa da família. Vocês estão entendendo? Essa é a mentalidade do Bolsonaro e da família dele. É uma coisa pequena, mesquinha. Então, vou dar uns exemplos aqui para vocês. Vocês lembram aí quando teve a história que ele queria acabar com os radares e mudar todo o Código de Trânsito brasileiro aí para relaxar um bocado de coisas que não tinha sentido nenhum, né? Então, isso foi na esteira de uma coisa assim, que ele começou a reclamar que levava muitas multas na estrada de Santos e tal.
Então, na cabeça dele, ele pensou assim: agora eu sou presidente, agora eu tenho uma caneta BIC, eu vou mudar o Código de Trânsito brasileiro para eu não tomar mais multas. É assim que funciona a cabeça dele, você está entendendo? Muda a lei do país todo para beneficiar ele, ou o filho dele, ou como ele fez no caso do STF, né? Ele foi lá se reunir com o Toffoli e depois as investigações, né, relativas ao COAF e tudo mais, foi tudo congelado, né? E o próprio processo do Flávio Bolsonaro foi congelado, todo mundo sabe disso, quem está informado, quem está acompanhando a política sabe disso. Então, tem vários exemplos. Tem o caso também de Angra dos Reis, né, que ele foi multado pelo fiscal, né, que estava pescando em área protegida aqui, né, porque ele tem uma propriedade lá, né, perto dessa área protegida, então ele estava pescando numa área que é uma área protegida, que ele não poderia pescar. O fiscal multou ele, tudo mais, fez tudo certo, e ele tentou dar uma carteirada no fiscal, que ele era candidato ainda, era deputado, candidato ainda a presidente, não era presidente. E o fiscal foi firme, não aceitou nada, a multa continuou em pé e tudo mais, e o processo e tudo mais. E o que aconteceu? Quando ele foi empossado presidente, ele perseguiu o cara, destituiu o cara e deu a virada de mesa na multa, tá entendendo? E destituiu o cara. Portanto, é assim, ele muda as coisas em benefício próprio. E vocês podem conferir aí na internet que foi nessa esteira aí que ele veio com a história de transformar Búzios na Cancún brasileira. Vocês lembram disso? Então, por quê? Por que ele queria transformar Búzios na Cancún brasileira? Era para estimular o turismo do Brasil? Não, não era por isso. É para poder ele pescar em paz, para poder ele curtir aquilo ali em paz, porque ele tem uma terrinha ali. Vocês estão entendendo? Portanto, a mentalidade dele é essa. Vocês devem lembrar também da história de Itaipu, que teve uma polêmica danada por causa da concessão de Itaipu e tudo mais. Depois eu fui pesquisar, eu descobri que a empresa da família dele é que está envolvida nisso aí. Porque eles têm uma empresa, esqueci o nome agora, é um grupo empresarial que está ligado exatamente à energia, à produção de energia de Itaipu. Também tem outras ramificações, está ligado ao garimpo também, que é outra coincidência, né? Que ele quer relaxar a questão do garimpo ilegal na Amazônia, não é? Portanto, esse grupo econômico também tem ramificações no garimpo, né? Que é uma coisa também que ele fazia desde a época de exército, garimpo ilegal, né? Basta dizer que ele sumia do quartel e ia para o interior da Bahia para procurar esmeraldas e garimpos ilegais no interior da Bahia. Portanto, vocês estão fazendo aí, né, o quadro, né? Eu estou pintando aí a tinta do quadro, estou pintando a tela para vocês verem como é que funciona. É uma coisa assim, uma coisa de prefeito do interior que faz aquela obra para beneficiar ele, ou o filho dele, ou a esposa dele, vocês estão entendendo? O irmão dele. Então é assim que funciona a cabeça dele, o lado pragmático dele. Ele dá aquele discurso ali falando que vai fazer tal coisa para beneficiar a nação, para beneficiar não sei o quê. Ele, na verdade, muitas vezes está fazendo aquilo ali para beneficiar um parente dele ou para beneficiar ele diretamente, ou alguma birra que ele tem, alguma ideia maluca que ele tem, né? Então é assim que funciona. Então basicamente a situação atual, Bolsonaro tem um projeto de poder familiar, né? Ele acha que a república é para servir a ele e a família dele. Então ele pensa realmente em dar um autogolpe, né, para ficar no poder, se perpetuar no poder, e ele e a família dele, né, que é como funciona as ditaduras, né? Vocês veem o caso de Fidel Castro, da família Castro, né? E o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, né, que é um negócio de família que vai passando de pai para filho. É esse que é a fantasia maior dele, é o sonho maior dele, né? É acabar com as eleições diretas, transformar o Brasil numa ditadura, e que no máximo você vai ter uma eleição de fachada, como ocorre
na Venezuela e tudo mais. Então, vocês podem ver isso daí, né? É um projeto de poder particular, entendeu? Vou citar mais um exemplo, o caso, por exemplo, da embaixada dos Estados Unidos, que ele tentou de todas as formas dar o chamado filé mignon para o filho dele, né? O Eduardo, o fritador de hambúrguer. Então, o que é aquilo? Por quê? Por que era tão importante colocar o Eduardo na embaixada? Porque, além de ser uma questão de poder, né, é o emprego dos sonhos, né, pessoal? É você colocar o filho seu numa embaixada, e sendo ainda a embaixada mais importante do Brasil, o cara tem um emprego vitalício, vai passar presidente aí, ele vai continuar, não pode ser retirado assim. É um cargo vitalício e, e é um cargo de Estado, assim, né? E mesmo se retirarem ele mantém todas as regalias, né? Um diplomata, assim, quando é tirado do posto, ele mantém as regalias, pessoal. Não é assim. Então ele pensa assim: olha, eu vou colocar meu filho no filé mignon, né? Ele não vai ficar mais dependendo de voto de eleitor, essa vida aí de deputado federal. Meu filho eu vou botar como embaixador. Né? Se ele pudesse, ele colocaria inclusive todos os filhos deles como embaixador. Imagino que isso passa na cabeça dele também. Então, ele tem essa fantasia de virar presidente, depois botar o filho dele na sucessão, tudo isso. Então ele basicamente ele pensa assim, ó, que se lasque o Brasil. Tô cagando pro Brasil, esses bolsominions que me seguem são os idiotas, e eu vou usar esse povo, esses idiotas aqui, né, para beneficiar a mim e a minha família, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, como se diz no Nordeste, né? Então é isso aí, pessoal. Basicamente isso que é assim que eu acho que funciona a mentalidade do Bolsonaro. Ele tem todo esse lado aí ideológico, né, do nazifascismo, né, e tem um lado mais pragmático. Você vê que ele tem um cinismo enorme ao falar muitas coisas que você vê que ele não acredita em nada daquilo que ele está falando, mas ele fala assim com a cara assim, uma cara de pôquer, né, aquela cara psicopata que ele tem, porque aquilo é uma coisa planejada, pensada, ele tem uma intenção, né, uma coisa assim mais pragmática de se beneficiar com aquilo, né? Portanto, ele não tem problema nenhum, por exemplo, em usar toda essa tragédia da pandemia aí para fazer a famosa politicagem, a politiquice, né? Essa briguinha, essa fofoquiça, esse clima de campanha eleitoral que ele mantém, né? Porque ele é um político pequeno, ele é um político assim de politiquice, o chamado, né? É uma pessoa que não tem jeito nenhum para gestão, para justamente que é a função do executivo, né? Você ser um gestor, né? É como se você fosse um empresário, sendo que sua empresa é o Estado, né? Sua empresa digamos, a coisa pública. Então, ele não tem essa vocação, ele nunca administrou nada, o pessoal até diz, ele nunca administrou nem condomínio, ele não sabe gerir nada, ele simplesmente caiu de paraquedas na política. Então, ele não tem condição nenhuma e ele não vai virar da noite para o dia um grande gestor. Então, ele usa, ele tenta esconder a incompetência com essas polêmicas, né? Sempre criando fatos, pautando a imprensa com fofoquices, com ataques verbais e tudo mais. Por quê? Para esconder a incompetência dele, né? Você vê que a agenda dele não tem nada para plano de desenvolvimento do país, não tem nada, o homem só passa o dia todo, parece que passa nas redes sociais, fofocando e procurando coisas para criar polêmica, porque ele não tem um plano para gerir o país. Então é isso, pessoal. Tá chegando aqui os 15 minutos, né? Eu não posso estender mais o vídeo. Era isso que eu queria dizer aí. Comentem o que vocês acharem aí, viu? Digam se gostaram. Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, viu?